Queridos irmãos, o objetivo desta mensagem aqui é nos levar a refletir à luz da palavra de Deus sobre a verdadeira liberdade cristã. O título desta mensagem de hoje se chama Nem Toda Liberdade Conduz à Vida. Toda a gente vive num tempo em que liberdade, esta palavra, virou a mais célebre de todos os tempos. Faça o que quiser, seja como quiser, viva como quer. Deus é amor e nem se importa, no final de tudo, Ele ama os seus filhos. Veja, este tipo de pensamento, ele é muito perigoso, né? Pelo menos por 4 razões. Primeiro, ele acomoda-nos ao pecado e faz-nos pensar que o pecado não é tão mal assim, levando-nos a crer na inofensividade do pecado, né? Primeiro, ele nos acomoda. Segundo, nos faz pensar e não é tão mal assim. Afinal de contas, todo mundo faz, né? E leva à falsa crença na inofensividade do pecado. Olha só como o raciocínio, a loucura do raciocínio humano chega quando o pensamento não é guiado pelo Espírito de Deus. Mas será que a Bíblia tem alguma pergunta, né? A Bíblia, ela faz-nos uma pergunta, primeiro, desconfortável, e segundo, ela nos adverte, né? Toda liberdade é realmente liberta? Toda liberdade realmente tem essa capacidade de libertar, né? Aqui eu deixo para vocês 2 passagens bíblicas, né? A primeira delas se encontra em Marcos, capítulo 8, verso 36. Lá diz assim: Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E a outra é João, né? Um dos evangelistas que eu mais gosto, né? João, capítulo 8 também, verso 36. Né? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz, né? João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, existe uma liberdade que parece liberdade, mas não é. E existe a liberdade que vem de Cristo, que o próprio Cristo nos oferece, né? Porque nem toda liberdade conduz à vida. Temos aqui 3 conceitos bíblicos sobre a liberdade. Eu gostaria de apresentar para você. O primeiro deles é o conceito bíblico de liberdade, né? A Bíblia nos ensina que liberdade não é ausência de limites, mas sim
libertação daquilo que nos destrói, daquilo que consome a nossa alma, daquilo que nos mata por dentro e por fora, e nos faz curvar diante do pecado. Mais uma vez te convido a abrir a Bíblia aqui em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Cristo não nos liberta para cairmos no pecado de novo. Cristo não nos liberta para qualquer finalidade, contrário à palavra de Deus. Ele nos liberta para vivermos plenamente. Aqui também te convido a refletir nas palavras do apóstolo Paulo, né? Romanos, o livro de Romanos, o tão poderoso livro, um dos que eu gosto também, né? Apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A finalidade da liberdade em Cristo é andarmos em novidade de vida. Existe uma liberdade que parece leve, inofensiva, como eu disse há pouco, mas cobra um preço emocional absurdo, cobra um preço espiritual e cobra um preço relacional. Não só com os nossos semelhantes, mas nós para com Deus. A Bíblia chama isso de escravidão disfarçada, né? O segundo aspecto da liberdade, quando a escolha deixa de libertar, né? Você já deve ter ouvido esse ditado: nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é branco é prata. É isso mesmo. Nem tudo que é permitido nos edifica. Nem tudo que nos diverte cura. Nem tudo que é festa produz alegria. A pergunta cristã nunca foi: posso fazer? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo outro? Posso ir? Posso ir? Não. Essa nunca foi a pergunta cristã. A pergunta cristã sempre foi: isso me aproxima ou me distancia do que Deus sonhou para mim? Essa é a pergunta cristã. Isso me distancia ou me aproxima da vida que Deus sonhou para mim? Saiba que liberdade cristã não é viver sem direção. É viver com um propósito. Pense comigo em José no Egito. Tinha liberdade para tudo, inclusive para ceder às tentações sexuais da mulher de Potifar. Porém, escolheu fidelidade. Moisés poderia viver confortavelmente em seu palácio no Egito e hoje estaria debaixo da terra. No entanto, ele permaneceu sendo fiel a Deus,
ele escolheu viver o propósito de Deus na vida dele. E hoje, segundo a Bíblia, ele se encontra no céu. Daniel e seus amigos na Babilônia, na corte babilônica, sofrendo pressões, né, da cultura para se adaptar à cultura, né, e aos costumes, usos e costumes da cultura babilônica, mas eles escolheram a identidade. Isso é liberdade cristã. Não fazer tudo o que se pode, como diz Paulo, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo convém, né? Mas escolher aquilo que conduz à vida. E por último, Cristo redefine a alegria. O Evangelho, de maneira alguma, ele é contra a alegria. Sabe quantas vezes aparece a palavra alegria na Bíblia? Em Filipenses e em toda a Bíblia? Bem, no livro de Filipenses aparece a palavra alegria aproximadamente 16 vezes. E no restante da Bíblia, ela aparece aproximadamente de 400 a 575 vezes. O Evangelho é contra, sim, a alegria que termina num profundo vazio emocional da alma. Isso o Evangelho é contra. Jesus jamais rouba o prazer. Ao contrário, na vida cristã, na palavra de Deus, a alegria ela é ressignificada, né? Ele troca prazer passageiro por alegria que perece. A verdadeira liberdade cristã não é fazer tudo. É não ser dominado por nada. Essa é a liberdade cristã. A liberdade cristã nos conduz a não ser peça de manobra do pecado. Essa que é a liberdade cristã. Né? E olha só, para concluir esta pequena reflexão, talvez hoje a pergunta mais adequada não seja sobre festa, não seja sobre festa, mas sim sobre quem está guiando nossas escolhas. Quem será que guia as minhas escolhas? É Cristo ou Satanás? Cristo nos oferece uma liberdade que não oprime, não cobra peso emocional depois, não cobra peso existencial depois, não cobra um vazio na alma, muito menos deixa cicatriz. A liberdade que Cristo nos oferece, ela traz paz à nossa vida, né? E mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, né? Abra sua Bíblia em João 14, verso 27. João 14, verso 27 tem uma palavra muito especial para mim e para você. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, nem toda liberdade nos conduz
a vida. Mas a liberdade em Cristo sempre conduzirá à vida. E essa é a liberdade que vale a pena ser escolhida. Você escolhe a liberdade em Cristo? Vamos orar. Senhor, Tu és a nossa alegria e Tu és a nossa paz. Dá-nos sempre da Tua liberdade e da Tua paz, pois precisamos tanto. Perdoa os nossos pecados e nos refrigera com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Se esse conteúdo abençoou tua vida, por favor, partilhe para quem precise também, assim como você, ouvir a palavra de Deus. Não deixe de considerar, de se inscrever em nosso canal, partilhar para mais reflexões bíblicas, para mais séries cristãs, porque isto é uma via de mão dupla, onde o mais beneficiado é você, pois sai alimentado espiritualmente, pois sai com um banquete espiritual maravilhoso. E nós também saímos felizes, alegres, por estarmos mais uma vez fazendo a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida, diante da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.